tristeza em alegria, a parte 2. A parte 1 você pode estar assistindo, está no YouTube, está também na nossa página no Face, está no site, e nós pregamos na quinta-feira. E nós vamos dar continuidade para aquele que não estava aqui, nós vamos dar uma recapitulação rapidinho, para que você não venha ficar aí sem entender o que nós estamos falando. Lembrando que nós começamos em Neemias capítulo 1, versículo do 1 ao 4, a palavra de Neemias: estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Só para que você entenda, Neemias, ele foi aquele que Deus usou para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos. E lembrando que a Babilônia tinha vindo contra a nação de Judá e destruiu a nação de Judá, destruiu também os muros, e agora a palavra do Senhor nos diz que o povo é levado para o cativeiro, fica 70 anos ali no cativeiro da Babilônia. Terminados os 70 anos, Deus liberta aquele povo. Veio também ali os medos e persas, ali Cido e Dario, e liberta o povo para voltar para a sua nação, para a sua terra. E quando eles voltam, a Judá estava totalmente destruído, mas era necessário agora a reconstrução até para a segurança daquela nação. Mas diz a Bíblia que Neemias, ele estava trabalhando como copeiro do rei ali, da palavra de Deus nos diz Artaxerxes. E quando ele estava trabalhando ali, veio a notícia através dos irmãos que Israel, o povo judeu, estava vivendo num tempo difícil, porque ele diz aqui, e eles me responderam: o restante que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Então aqui, esse relato trouxe muita tristeza para Neemias, porque afinal de contas, você conseguiria viver numa casa onde não tivesse um muro para a sua proteção? É claro que mesmo em condomínios de luxo, em partes não tem nas casas aí os muros, mas tem um muro que cerca e protege. Então assim também não é diferente. Sem você ter um muro, você não tem a proteção. E principalmente você não tendo a porta, porque as portas foram queimadas. E aqui trouxe muita tristeza para o coração de Neemias. Colocando para o nosso contexto de hoje, nós também, aparentemente, através desse ataque que nós estamos vivendo em tempo de pandemia, temos um vírus que nós não conseguimos enxergar, é invisível, e nós também nos sentimos um certo não ter a proteção, porque não sabemos de onde que vem o vírus e como ele tem agido numa maneira para matar, e principalmente aqueles que nós amamos. Por isso é necessário reerguer os muros, e esses reerguer os muros, é claro que no mundo espiritual é através da fé, é através da oração, é através da presença de Deus. Por isso que nós estamos tendo esse culto nesta manhã, e você que está nos assistindo, independente do horário, independente do credo, da religião, saiba que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, e nenhuma praga chegará à nossa tenda, nenhum mal nos sucederá, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Tudo é possível ao que crê. É assim que nós cremos. Mas aqui no primeiro momento, Neemias, ele fica triste, porque realmente ele estava vivendo um tempo difícil, como também muitos hoje estão vivendo tempos de tristeza, por causa do trabalho, por causa das famílias, por causa das situações, estão vivendo tempos de angústia, de depressão, de pânico. A tristeza está invadindo os corações. Então veja como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em alegria. A primeira coisa que Neemias faz, quando ele se depara com essa notícia tão ruim, ele então vai agora na oração, e ele busca a Deus. Então quero dizer para você, com o exemplo de Neemias, não tem outro caminho de nós alcançarmos a nossa vitória, para nós sermos protegidos diante de tanta angústia, de tantas provações, de tantas lutas, a não ser uma vida de oração. E agora nós encontramos Neemias orando. Neemias começa a sua oração engrandecendo ao Senhor, mostrando que sabia diante de quem estava e prestando a devida honra. Nós encontramos em Neemias capítulo 1, versículo 5 em diante, e disse: ó Senhor Deus do céu,
Deus grande e temível, que guarda o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias começa a dizer: Deus, tu és grande, o Senhor é o Deus do céu, tu és grande e temível, mostrando para nós como nós devemos chegar diante de Deus. Deus não é o nosso empregado, Deus não é de maneira nenhuma aquele que nós queremos que Ele faça e Ele tem que fazer. Nós temos que entender que somos apenas pó, Ele é o Criador, e devemos chegar com um coração humilde, como Neemias chega diante de Deus. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Você percebe que Neemias começa a orar, não somente naquele momento, culto de domingo ou culto de quinta-feira, não, todos os dias ele tem uma vida de oração, todos os dias ele começa a clamar ao Senhor, e não somente isso, ele continua: teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Olha agora o que nós devemos chegar diante de Deus, reconhecendo que os nossos pecados nos separam diante de Deus, e que faz um muro, e somente através da confissão, através do arrependimento, nós temos novamente o acesso através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste o teu servo Moisés. Tudo isso estava acontecendo na vida deles porque eles não estavam observando a palavra de Deus, não estavam colocando a palavra de Deus em prática, não estavam obedecendo aquilo que Deus tinha determinado. E quantas pessoas estão hoje passando por luta, por dificuldade, porque não estão obedecendo a palavra de Deus, têm deixado a palavra de Deus de lado, têm deixado muitas vezes de cumprir aquilo que Deus tem determinado, e por isso é aquela coisa que nós sempre falamos: se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Deus corrige sim, porque Ele é Pai, e Ele corrige a todos quanto ama. Deus usa situações para nos despertar, para nos corrigir, e aqui estava Neemias clamando ao Senhor. Voltando, veja como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em alegria. Primeira, oração em primeiro lugar. Aí nós continuamos Neemias capítulo 1, versículo 8, que é a continuação da sua oração. Não foi uma oração curta, foi uma oração prolongada, e aqui nós encontramos: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus disse: se o povo desobedecer, eu vou espalhar. E foi o que aconteceu. O povo desobedeceu, Deus espalhou, levou para a Babilônia, levou para o cativeiro. Mas Ele fala: mas se o povo obedecer, eu vou trazer novamente. E agora Deus estava trazendo, porque era assim um propósito do Senhor. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. E era eu então copeiro do rei. Interessante que Neemias começa a orar, e nessa oração eu creio que Deus já estava dando estratégia para ele, aonde realmente ele poderia buscar o socorro. É claro, primeiramente era no Senhor, mas quem poderia ajudar no sentido daquilo que estava acontecendo? E ele sabia que, como copeiro do rei, ele era um simples servo, mas quem poderia ajudar, e Deus assim movendo as águas, era o rei Artaxerxes. Por isso que ele fala, perante este homem, e dá-lhe graça perante este homem. Então ele estava dizendo: Senhor, que eu possa ter graça diante desse homem que poderia sim ajudá-lo. E verdadeiramente nós entendemos que Deus agiu, ouviu a oração, porque em Neemias capítulo 2, versículo 4, quando ele vai servir o rei, e ele estava ainda triste, e o rei percebeu a tristeza que estava no coração dele, e o rei pergunta a ele: por que está triste o teu coração? E ele teme, porque esse temor, num certo sentido, ninguém poderia ficar triste diante do imperador, diante de um rei, naquele poder que ele existia. E ele temeu, mas ao mesmo tempo ele falou: como que eu não vou ficar triste?
olha o que está acontecendo com lá na cidade onde moravam os meus pais, os moradores, o sofrimento. E a Bíblia fala assim: então o rei me perguntou, que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu. Como eu falei na quinta-feira, essa palavra, orei, pois, ao Deus do céu, não que ele orou na frente do rei, mas como ele já tinha reserva com Deus, foi uma oração agora diante do rei relâmpago. Ele ora pedindo ao Senhor o que falar, e é isso que nós devemos aprender, diante do caos, diante da dificuldade, devemos sim ter reservas de oração, porque se nós não tivermos reserva de oração, quando vem os dias maus, nós não vamos suportar, iremos sucumbir. E a pergunta é: como que está a sua vida de oração? Como que você está orando diante dessa situação que você está vivendo, diante desse caos? Então você ora antes de resolver os seus problemas? É a pergunta. Você está tendo problemas, mas a pergunta é: você tem orado para resolver esses problemas? Você busca no médico, você busca muitas vezes no trabalho, você busca nas pessoas, mas você não tem buscado em Deus. E muitas vezes você está sofrendo porque você não tem orado antes. A oração deve estar em primeiro lugar. Então, para nós transformarmos a tristeza em alegria, primeiro passo que Neemias fez, ele buscou ao Senhor, ele orou em primeiro lugar. Agora, novamente, veja como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em alegria. Primeiro, oração em primeiro lugar. Segundo, bateu na porta certa. Então não adianta muitas vezes você apenas orar, você tem que saber a porta certa que você deve bater. E a Bíblia nos fala que agora Neemias, ele diante do rei, e juntamente o rei estava com a sua esposa, aqui a rainha. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Então verdadeiramente ele bate na porta certa. Ele sabia que quem poderia ajudar era o rei. E para isso acontecer, ele precisava orar para Deus fazer com que o rei se sensibilizasse e viesse a trazer a ajuda que ele tanto precisava. Então eu quero dizer para você: Deus vai te dar o direcionamento, Deus vai te mostrar a quem você deve buscar o socorro, e é claro, você deve orar antes, e Deus vai mover céus e terra, porque operando ele, quem impedirá? Na continuação, Mateus capítulo 7, versículo do 7 ao 8, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Aquele que bate, a porta se abre. Então a pergunta é: você tem batido na porta certa? Porque se você está batendo na porta certa, a porta vai se abrir. E que porta é essa? Então você está batendo na porta certa? Olha João capítulo 10, versículo 9. Jesus disse: eu sou a porta. Se você bater nessa porta, que é Jesus, Ele é a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem, porque Ele também é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Olha agora, aproveite as oportunidades. Deus está te dando oportunidade de você sim orar em primeiro lugar, diante da situação que estamos vivendo, e a segunda coisa é dando a oportunidade de você bater na porta certa. Jesus é o caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em alegria. Primeiro, oração em primeiro lugar. Segundo, bateu na porta certa. E agora, terceira coisa, avaliar a situação. Neemias começa a avaliar a situação. Ele vai para agora lá em Judá, lá em Jerusalém. E olha o que diz a Bíblia, Neemias 2, 11 ao 18. Cheguei, pois, a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Então de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no coração para fazer por Jerusalém. Olha a estratégia, ele não divulga para ninguém. Tem coisas que nós também devemos aprender. Tem coisas que a gente não pode ficar tagarelando. Nossos sonhos, nossos projetos para qualquer um. Vai lá e fica postando no Face, fica postando. Não, se Deus colocou algo no seu coração, não é para qualquer um que você deve ficar falando. Fecha a tua boca.
Por isso que Deus colocou 2 ouvidos e uma boca, para você ouvir mais e falar menos. Então é necessário muitas vezes você aprender. Neemias foi para Jerusalém e não falou uma palavra. Ele começa a observar, avaliar a situação, e não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Assim saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam demolidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Você já foi numa construção, e nessa construção você viu ali uma reforma, é horrível, porque você só vê ali um monturo de entulho, e isso é angustiante, porque você chega na construção, só vê entulho, só vê ali muitas vezes brocos, vê tijolos caídos no chão, aquela sujeira é terrível. Assim estava Jerusalém, porque ela tinha sido destruída, e agora o próprio Neemias começa a avaliar toda a situação, ele começa a ver o que estava acontecendo. Então, terceira coisa, avaliar a situação. E passei adiante até a porta da fonte e a piscina do rei, porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava, de tanto entulho que tinha. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, e assim voltei. Olha agora, ele começa a avaliar toda a situação. Versículo 16: e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. 3 dias, só avaliando, só analisando, boca fechada. Então muitas vezes você também, é um período que você tem que fazer só orando, só buscando, batendo na porta certa, com sabedoria, e fechando a boca, para que o milagre aconteça. Então eu lhes disse, aí na hora certa ele reúne, depois que ele vê, avalia a situação, aí ele chama eles e começa então a falar o que ele veio fazer. Bem vede vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, edifiquemo-nos o muro de Jerusalém. Então ele chama agora todos para edificar o muro que estava quebrado, que era a proteção da cidade, para que não estejamos mais em opróbrio, ou seja, em vergonha. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então no momento que agora ele avalia a situação, ele vê tudo o que estava acontecendo, aí ele chama aqueles que poderiam ajudar e conta a situação e o porquê que ele estava ali, e Deus desperta no coração daquelas pessoas agora o desejo, sim, de levantar e edificar novamente o muro. Deus estava agindo. Eu quero dizer para você que Deus começa a agir quando nós, sim, buscamos a Ele em oração, batemos na porta, e quando nós começamos a avaliar a situação. E nesse avaliar a situação, tem coisas que nós temos que ficar quietinho, ó, falar só na hora necessária, e Deus vai agindo, porque Ele é soberano. Então, terceiro ainda, avaliar a situação. E olha que nós encontramos Jesus dizendo em Lucas 14, 28 e 31, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que acabar? Porque muitas pessoas começam alguma coisa e não tem condições de acabar, e as pessoas então passam e começam a rir, porque não conseguiram acabar. Entendeu? Fizeram algo tão faraônico, tão bonito, mas não tiveram condições de terminar. E aí no versículo 31, ou qual é o rei que indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 homens pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000 homens. Quer dizer, tem que avaliar. Qual é o número do meu exército? Qual é o exército inimigo? Como que eu posso ir, não posso ir? Então é mais ou menos isso. Deus, eu posso fazer, não posso fazer? Tenho dinheiro para comprar, não tenho dinheiro para comprar? Não é tempo ainda. Então muitas vezes tem coisas que nós temos que fazer. Você que está pensando em fazer um negócio, você que está aí muitas vezes programando para realizar algo, que você possa avaliar, pensar antes, buscar em Deus, porque é assim que nós conseguimos a bênção e a prosperidade.
Romanos 4, 18 ao 20. O qual em esperança creu contra a esperança. Aqui está falando de Abraão. Abraão, ele creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E aí sim entra a nossa fé. Muitas vezes, se Deus está no negócio, se Deus está à frente, ainda que você não tenha as condições necessárias, mas você tem a fé, você tem a oração, você tem Deus ao seu lado, pode ter a certeza, assim como Abraão, ele creu contra a esperança, ele tinha uma promessa, Deus falou, vou fazer de você uma grande nação, que seria a nação de Israel, mas ele tinha 75 anos, já era um senhorzinho, um velhinho, mas agora passou 25 anos e essa espera não acontece, e agora com 100 anos, praticamente era impossível, como que ele vai ter um filho, sendo que a esposa com 90 anos, agora jamais, que estava já estéril, mas ele creu. A fé, eu quero dizer para você, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nós vivemos pela fé. E o desafio hoje é para transformar a tristeza em alegria. É viver pela fé. O justo vive pela fé. Se recuar, o Senhor não tem prazer nele. Agora sim, você já avaliou a sua situação. Ao mesmo tempo, Deus é poderoso acima de tudo. Ainda que a sua situação está como Neemias, tudo destruído, não tem condições de nada, mas você já orou, você já colocou-se diante do Senhor, você já bateu na porta certa, que é o Senhor, e você avaliou a situação e crê, Deus fará sim o milagre, porque Ele é um Deus do impossível. Na continuação, veja como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em alegria. Primeiro, oração em primeiro lugar. Segundo, bateu na porta certa. Terceiro, avaliou a situação. E quarto, contar com a poderosa mão de Deus. Neemias estava ali no caos, mas ele estava contando com a poderosa mão de Deus. Olha Neemias 2, 19 e 20. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonitas, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram, o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi, o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eram pessoas que poderiam somar naquele momento de luta, eram pessoas que poderiam sim ser depois descrito, olha, no tempo de dificuldade, de pandemia, no tempo de dificuldade, eles estiveram ao nosso lado, eles ajudaram, mas estas pessoas aqui, inclusive, eram pessoas que estavam ali em Judá, poderiam estar ajudando, mas decidiram ser pessoas contrárias, pessoas que muitas vezes zombaram da fé, não acreditaram, ainda que eram também judeus, não acreditaram naquilo que Deus podia fazer. E quantos cristãos também estão zombando e não estão acreditando no agir de Deus, quantas pessoas que poderiam estar ajudando nós na época aqui, também difícil da pandemia, a Igreja Batista Eulã, com o seu dízimo, com a sua oferta, estendendo as mãos, orando, intercedendo, mas decidiram ficar muitas vezes alheios. Mas eu quero dizer para você, Deus sempre levanta pessoas para estar ao nosso lado, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Deus, se você não quiser ser o canal de bênção, Deus levantará outro e abençoará a obra da mesma forma. E eu quero dizer para você, assim como Neemias, ele disse, olha, o Deus do céu é que nos fará prosperar. Eu quero dizer para você, é Deus que tem feito nos prosperar mediante as circunstâncias, dificuldade que vivemos. Então você também, que você possa crer e que você não seja essa pessoa que não vai ter nem direito, nem memorial em Jerusalém, mas que você seja aquela pessoa, eu ajudei, eu cooperei, eu intercedi, eu esteve ali junto no momento difícil e o nome do Senhor
foi glorificado. Aleluia. Olha agora, contar com a poderosa mão de Deus. Neemias sempre falou da mão de Deus. Neemias 1:10, eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então você vê em Neemias capítulo 1, Neemias dizendo: Senhor, com a tua mão poderosa o Senhor resgatou aquele povo que saiu lá do Egito, o Senhor cuidou, Ele está trazendo a lembrança na sua oração. Neemias 2:8, como também uma carta para Asaf e o rei Masdeu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Ele estava dizendo: Deus usou o rei para me dar uma carta, para me abençoar, porque a mão benéfica de Deus estava sobre mim. Aleluia. Ele ainda disse no Neemias 2:18, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Mas o que nós aprendemos, que a boa mão de Deus estava sobre Neemias, e eu quero dizer que a mão de Deus, a boa mão de Deus está sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre os nossos sonhos, nossos projetos. Por isso, nessa certeza que essa boa mão de Deus está ao nosso lado, nós venceremos. Nós conseguiremos passar sim toda a dificuldade e ainda iremos cantar o cântico da vitória. Então veja como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em alegria. Primeiro, oração em primeiro lugar. Segundo, bater na porta certa. Terceiro, avaliar a situação. E quarto, contar com a poderosa mão de Deus, que sempre estava com ele. A boa mão de Deus sempre estava com Neemias, pedindo: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então a mão de Deus estava sobre Neemias, e ao mesmo tempo ele orava: Senhor, também fortalece as minhas mãos. Que nesse tempo de pandemia, que nesse tempo de luta, você possa estar dizendo: Senhor, fortaleça as minhas mãos, não me deixe desviar, não me deixe, Senhor, ó Deus, cair em tentação, não me deixe enfraquecer, não me deixe, Senhor, se afastar da tua presença, mas que o Senhor fortaleça as minhas mãos. E a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Isaías 59:1. Mesmo nesse tempo de dificuldade, a mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida, e ela está sobre aqui, neste momento de culto, está chegando até você, aonde está nos assistindo, seja aqui em Araçatuba, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil, seja no mundo, que esta palavra está chegando, ela está indo até você para te abençoar. Receba, creia no milagre de Deus, na graça de Deus, essa boa mão. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. O próprio Deus dizendo: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. A mão de Deus, é a mão do Senhor que está ao nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Deus vai usar toda a situação, como aconteceu na vida de Neemias, toda a situação que ele vivenciou, Deus reverteu em bênção daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora sim nós encontramos aqui a palavra de Deus nos dizendo, Neemias capítulo 6:15, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Aleluia! Depois de 52 dias com tantos obstáculos, eles conseguiram levantar o muro, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. E eu quero dizer para você, se você também fizer o que nós estamos falando aqui, diante da circunstância, você também vai conseguir. Deus vai estar contigo, Deus vai te abençoar, porque todos os inimigos viram que Deus estava com Neemias. Inclusive, essa porta aqui, hoje é lá em Jerusalém.
É da parte do muro de Jerusalém, lá em Israel hoje. É claro que essa porta aqui possivelmente não é as portas que Neemias reconstruiu, porque 70 anos depois de Cristo também veio o general Tito e destruiu novamente Jerusalém. Mas aqui nós mostramos que mesmo com tudo isso, a Bíblia fala, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O monte está lá e não se abala, pode vir destruição, pode vir o que for, mas novamente se levanta, se ergue. Então não importa a luta, o que você está passando, você vai se levantar, você vai se erguer, você vai ser também novamente um canal de bênção para a glória de Deus. Sua vida está na mão do homem ou de Deus? Onde você está colocando a sua vida? Entregue-se nas poderosas mãos do Senhor, para que você possa sim ter a bênção. E aqui, para você ter uma dimensão do que Neemias fez, a reconstrução do muro, que não foi pequena. Onde está em vermelho já tinha construído, e aonde nós temos os pontinhos aqui, foi o que ele construiu em 52 dias. Deus foi com ele, Deus guardou e protegeu através do Neemias, que foi o reconstruiu os muros. E para a gente ir para os finalmente, Neemias conseguiu vencer a tristeza em seu coração e transformar o desespero do povo em alegria, porque não era só a tristeza dele, mas todo o povo estava em angústia, e ele conseguiu. Neemias 8, 9 e 10, e Neemias, que era o governador, e Esdra, sacerdote e escriba, lembrando que Esdra estava ali no mesmo processo. Deus tinha levantado para a reconstrução do muro e do templo, a reconstrução do templo, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não pranteeis e nem choreis. Olha, não chore mais, não chore, pois todo o povo chorava. Olha, todo o povo estava chorando. Por que estava chorando? Porque estava agora, o templo estava levantado novamente, ia voltar a adoração no templo, e também o muro estava reconstruído, e o povo viu que a mão de Deus estava sobre eles, e eles começaram a chorar de alegria. Aleluia! O teu choro vai se transformar em choro de alegria. Creia em nome de Jesus. E o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei. Por que eles choravam também? Porque eles estavam ouvindo a palavra da lei, a palavra de Deus. Que o choro sim possa vir no teu coração, quando você ouvir esta palavra, ela possa trazer um quebrantamento, e saber que Deus, Ele age em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade. O povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Esse alimento que está vindo para você, é para que você agora se alimente, se fortifique, e que você envie porções. E como é que eu posso enviar porções, pastor? Pregando. Como é que eu posso enviar porções, pastor? Compartilhando este culto, para que outros também possam ouvir, para que outros possam assistir, para que outros também sejam abençoados. Enviar porções aos que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Ele está dizendo: a alegria do Senhor é a vossa força. Quando Deus se alegra conosco, nós nos tornamos fortes. E aí, como que Deus se alegra conosco? É aquilo que nós falamos, é buscando a Deus em oração, é batendo na porta certa, é reavaliando toda a situação que estamos vivendo, e saber contar com a boa mão de Deus que está ao nosso lado. E para a gente encerrar, para a glória do Senhor, espere em Deus. Deus traz essa palavra para você hoje. Espere em Deus. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te. Está desanimado? Deus diz para você: anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Ele vai fortalecer o teu coração. E nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Então, enquanto a equipe de louvor está chegando, nós vamos orar.
Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, nós te louvamos por esta palavra, porque verdadeiramente nós queremos que a tristeza que está em muitos corações se transforme em alegria, porque Deus, o Senhor, quer transformar a tristeza dos corações em alegria, mesmo em tempos difíceis. Para Neemias, ó Deus, no primeiro momento houve choro, houve tristeza, houve angústia, porque, Senhor, diante do caos que ele estava vendo, de o que estava passando o povo de Judá, mas ele buscou no Senhor, ele, ó Deus, bateu na porta certa, ele reavaliou a situação e ele confiou na sua boa mão que estava com ele. Que essa boa mão esteja com cada um que está orando comigo agora, intercedendo, e que haja libertação, que haja a tua provisão, que haja alegria, e que verdadeiramente o Senhor possa reverter este mal em bênção, para que todos possam te glorificar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar